Nós vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos aproveitar o nosso tempo. Nós vamos ler em Atos capítulo 5, versículo 30. Atos capítulo 5, versículo 30. Vamos ler a palavra de Deus. Passa-se céus e terra, mas esta palavra, Deus disse que ela permaneceria para todo sempre, não é? Ele vela por sua palavra para cumprir. Que Deus abençoe os irmãos que estão viajando, que estão trabalhando, que não podem estar conosco neste culto. De todas as formas, eles precisam estarem também cuidando dos seus compromissos. E são também estas pessoas que, de certa forma, dão uma maior sustentação para que nós possamos prosseguir transmitindo a palavra, levando adiante a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Então, enquanto uns lutam por um lado, nós estamos lutando por outro, não é? Terminam todos fazendo o mesmo trabalho no que diz respeito à explanação da palavra de Deus. Atos 5, versículo 30, está escrito: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador. Está assim na Bíblia de vocês? Amém? Para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Amém. Te rogamos, Pai Santo, que nesta hora o Espírito Santo, que é o mestre, que é o ensinador, que é o profeta, que possa vir nos instruir nesse instante, profetizar para nós a respeito das grandes promessas do Deus Todo-Poderoso, e que assim possamos ter nosso entendimento aberto pelo Espírito Santo para compreender as Escrituras. Como foi feito com os apóstolos, desejamos também que seja feito conosco nesta hora, porque não queremos ficar distante desta grande obra que está realizando na terra, quando uma obra rápida rodearia a terra. E Tu nos elegeste desde antes da fundação do mundo, e cremos nisto com convicção, com fé, porque Tu tens revelado isto a nós. Caso contrário, nem aqui entraríamos, nem sequer ficaríamos debaixo deste teto, mas porque cremos, então aqui estamos para aprender de Ti nesta hora. E se é bem-aventurado quem lê e quem ouve as palavras da profecia, então, Pai, que as bênçãos de Tua palavra, da palavra profética, venham de encontro à nossa necessidade nesta hora, e que nós possamos nos regozijar e nos alegrar no Senhor, e que este avivamento, que este arder do Espírito, este fogo do Espírito, vindo da glória da Shekinah, nunca cesse de queimar em nossos corações, que possamos estar como verdadeiros tições acesos, iluminando com as nossas vidas e a nossa fé no meio ao mundo que está em trevas. No nome amoroso de Jesus Cristo é que nós te pedimos. Amém. Amém. Podeis assentar. No culto anterior, nós falamos sobre um Deus que é Pai de Jesus Cristo. E neste culto, falaremos sobre um só Deus e Pai de todos. Um só Deus e Pai de todos. Não falei isso no culto passado, no culto anterior, mas o certo é que o reverendo Brian Consurec tem, desde junho passado, iniciado uma nova série de ensino que ele intitulou A Doutrina de Cristo, onde ele tece alguns comentários, reapresenta escrituras que já conhecemos, como citações do irmão Branham, e achei por bem, sempre que pudermos, nesses cultos de quarta e sexta-feira, e atualizando os irmãos brasileiros a respeito deste tema, comentando também sobre este tema, para que todos aqueles que têm parado um pouco para examinar o mistério de Deus em Cristo, Cristo na igreja, a igreja caminhando, para o reino restaurado, ela primeiro é restaurada para poder entrar no reino restaurado, que todos ao redor do mundo tenham o mesmo aprendizado, estejam todos entendendo a mesma coisa, em outras palavras, falando a mesma língua, Falando a mesma língua. Então, claro, nós nunca vamos acompanhar a série que já está bem avançada, já quase 5, 6 meses. No entanto, é bom a gente pisando onde outras pessoas já têm pisado. Paulo disse: sede meus imitadores, ou pise onde eu estou pisando, porque eu estou pisando nas pegadas do Mestre.
Em outras palavras, Jesus já ensinou o que eu estou ensinando para vocês. Era mais ou menos isso que Paulo estava dizendo, e ele sustentou isto também quando em Coríntios 11, 23 a seguir, ele disse: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, né? Ok, então no culto passado nós falamos sobre o Deus único. Aqui está, são isto que eu vou falar. Claro que eu nunca lembraria de falar direitinho assim, então nesta tarde eu tomei também minhas anotações para deixar esta palestra bem registrada para os nossos irmãos. Então nós falamos no culto passado sobre o Deus único, aquele que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando que este, que tinha em si o atributo de ser Pai, trouxe seu Filho à existência. Você tem isso nas mensagens, lembrando, dizendo: Deus trouxe seu Filho à existência, o deu à luz ao seu Filho, logo que saiu de Deus, uma parte de Deus que saiu de Deus. Então era a parte que podia ser visível. Deus queria que nós víssemos como Ele era. Então Deus, que tem em si o atributo de ser Pai, Ele trouxe seu Filho à existência. Nos enviou este Filho como nosso parente redentor e Deus mesmo. Através do sacrifício deste Filho, Deus nos reconciliou de volta consigo mesmo, não é com o Filho. Deus nos reconcilia com Ele mesmo, com Deus. E nos apresentou este seu Filho como sendo Senhor nosso. Senhor nosso. E este Deus, que é Pai de Jesus Cristo e consequentemente Deus de todos nós, exigiu que todos nós confessássemos que este seu Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus, é nosso Senhor, para a glória daquele que é Deus e Pai. Eu não estou falando outra coisa a não ser aquilo que você já conhece em suas Bíblias. Nestas palestras eu gostaria de falar sobre este Deus único, que não apenas é o Pai de Jesus Cristo, mas também é Pai de todos nós. Pai de todos nós. O que faz nós e Jesus irmãos, correto? Irmãos. Já temos mostrado, inclusive, a parte aonde as pessoas têm tudo confuso em suas mentes. E um dos pontos é onde temos nas Escrituras a expressão do tempo de Davi, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor. E foi aqui nesta parte que nós paramos no culto passado, se não me falha a memória. Analisando isto na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: o Deus eterno disse a meu Senhor, o Rei: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. A Nova Versão Brasileira já diz assim: diz Jeová ao meu Senhor: senta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Eu acho tão complicada essa palavra escabelo, não é? Na verdade não é outra coisa a não ser debaixo dos teus pés. O irmão Liveio disse que estas escrituras de Senhor refere-se àquele que é Elohim, que diz a Adonai, que significa mestre. Elohim, o Deus autoexistente, disse a Adonai, o Filho de Deus. Você tem então na tradução: disse o Senhor ao meu Senhor. Você pode entender isto pensando nas palavras de Davi, dizendo: disse Elohim, Jeová, o Deus Todo-Poderoso, a Adonai, meu mestre. Vê? Então você tem Senhor referindo-se ao Pai em letra maiúscula, toda maiúscula. E você tem meu Senhor referindo-se a Jesus, o Filho de Deus, apenas o S maiúsculo, não é? Senta-te à minha destra. Isso é Deus dizendo a seu Filho: até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, o Senhor, letra maiúscula, o Pai, Jeová, aquele que tem aquelas palavras que é chamado tetragrama,
YHVH, o nome impronunciável. Acrescentar ali alguma consoante ou vogal, não sei como é que é, para poder ter a expressão Jeová. Ou disse o eu sou ao meu Senhor, o Filho do grande eu sou, Jesus Cristo. A não ser na versão atualizada da Bíblia, que ela já vem de um texto que não tanto confiável, como já estudamos isto aqui, onde não fica muito claro quem é quem. Mas o que Davi está dizendo, disse o Senhor, ele está se referindo a Deus. Mas quando ele diz ao meu Senhor, Davi está dizendo, disse Deus à pessoa que tem autoridade sobre mim. Vê? O Deus eterno falou com aquele que tem autoridade sobre mim. Por isso Davi chamou de meu Senhor. A quem estou sujeito, ou seja, o Filho de Deus. Davi estava dizendo, eu sou sujeito a este que Deus chamou de Senhor. Disse o Senhor a meu Senhor. Agora, você sabe que Deus só o nomeou Senhor no Novo Testamento, pelas palavras do apóstolo Pedro. Vamos chegar até lá. Agora, eu disse aqui, usando as palavras de Davi, Davi está dizendo, disse o Deus Todo-Poderoso, Jeová Elohim, Criador dos céus e da terra, o grande eu sou. Ele falou, aquele que tem autoridade sobre mim, a quem eu sou sujeito, que é a seu filho, que ele colocou como meu dirigente, como meu Senhor. E esta palavra sujeito, que costumeiramente chamamos, quando xingamos as crianças, seu sujeito, sujeito ruim, é assim? Mas é principalmente a criança bem trepeça, maluvido, quer dizer, não escuta direito o que falamos uma coisa, ele faz diferente, né? Então significa um filho desobediente, que chamamos de sujeito ruim. Esse sujeito é que, na verdade, eles deveriam se sujeitar à nossa autoridade e nos ter como Senhor, porque na verdade é o que são, filhos, são sujeitos aos pais. Agora, quando seus filhos estão debaixo da autoridade de alguém, enquanto teus filhos estão sob a autoridade do médico, do professor, da professora, então ali está o senhor deles, ou a senhora deles, vamos dizer assim. A ordem quem dá na sala de aula não é você, é o professor. Deveria ser assim. No modelo antigo era desse jeito, não é? No modelo antigo era desse jeito. Então, a quem Davi era sujeito, Davi estava chamando de Senhor. E Deus tinha falado com que Davi estava sob autoridade. A palavra sujeito quer dizer dependente. Veja que coisa. Dependente. Agora, você sabe que assim como você estava, ou você é sujeito, ou dependente, que parece que a palavra sujeito fica com um tom pejorativo, e não é. Então, a este Jesus que você é dependente ou sujeito a ele, este Jesus que manda em você, ele é dependente de seu pai, ou ele está sujeito a seu pai, a ponto de não fazer nada, a menos que o pai lhe ordenasse a fazer. Estão vendo? Então, a palavra sujeito é um adjetivo e quer dizer dependente, subjugado, submetido, obediente, dócil, cativo, domado. Oh, Jesus, que coisa bonita! A expressão, o sentido, quando se refere ao nosso relacionamento com Deus. Porque quando uma pessoa não se sujeita à palavra de Deus, ela não obedece, ela não é dócil, vê? Ela não se coloca cativa. Agora, Paulo se colocou como um cativo, se tornou obediente, dócil, e disse, eu, o preso do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo, vê? Ele sabia
a sua condição como dependente, subjugado, submetido, obediente, dócil, cativo, domado. Então Davi estava dizendo isto, quando ele no Espírito disse o Senhor ao meu Senhor, ou disse o Deus Todo-Poderoso para aquele a quem eu devo obediência, subjugado, a quem eu sou submetido, a quem eu sou obediente, a quem eu sou cativo, a quem eu sou domado, e assim sucessivamente. Vê? Agora, também sujeito significa exposto, suscetível, indivíduo de quem se omite o nome. Pode ser um indivíduo de quem se omite o nome. Por quê? Por quê? Porque a autoridade, o nome que se sobressai, é aquele que está mandando em você. Não importa se é todo contingente, não sei se o nome é esse, contingente policial que trabalhou naquela área. Mas quem apresenta o plano e quem inclusive fala em nome de toda a turma, de todo aquele contingente, é o chefe da equipe, não sei, pode ser o capitão, pode ser, não é isso? O capitão, pode ser o cabo ou o capitão, tenente, né? Todas essas coisas. No entanto, tem alguém que está acima deles. Então, tudo é feito em nome daquela pessoa, não importa quantos trabalhadores trabalharam na obra, levantaram o prédio. Quem assina é quem? Mesmo que todos os trabalhadores estejam abaixo, vamos dizer assim, de um cabo, eu esqueci agora o nome que chamam, né, daquelas pessoas que tomam conta do pinhão das obras, e este já tem que prestar conta ao mestre da obra, que já usa o chapéu branco, e este tem que levar tudo em questão e apresentar para o engenheiro, não é isso? Encarregado, é verdade, o encarregado da obra. O encarregado, todos dependem do encarregado, e cada encarregado cuida de um setor. E todos aqueles encarregados vai ter que prestar homenagem ao mestre da obra. E o mestre da obra vai ter que prestar contas ao engenheiro, porque afinal é ele que aprova. Está no nome dele, é o nome dele que está em questão. Então, de todos os outros, omite-se o nome. O engenheiro passa à frente da obra e diz: eu fiz esta obra aqui. Eu fiz esta obra. Ele apenas colocou o nome dele ali na arquitetura e em tudo. Para isso ele estudou, para isso ele usou a cabeça, né? Mas a turma erra por não conhecer as escrituras. Vê? Então, o sujeito, aquele que está sujeito, é o indivíduo de quem se omite o nome. Eu não quero levar isso para o lado natural, não deste culto, mas levar para o lado espiritual. Então, não importa que nome tenha toda a família de Deus, não importa se o meu nome é Rosendo, se o teu é João, se o teu é Rubens, se o teu é Maria, não importa teu nome, este nome é omitido. Para isso ele te dá um novo nome. E ainda este novo nome diz que é por revelação. Por isso diz é uma pedra branca com esse nome que ninguém sabe, é omitido. Você é a pessoa que está sujeita. O nome que tem que sobressair é um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Vê? Agora, este que recebeu o nome de Jesus, recebeu por herança. Este nome não é dele próprio. Ele veio representar este nome, manifestar este nome, porque este era o nome de seu pai. Ele disse: eu vim em nome de meu pai. E ele era sujeito a este que é seu pai. E ele expressou este nome. Então, sujeito, o indivíduo, o homem, na gramática lógica, é pessoa ou coisa de que o verbo afirma ou nega alguma propriedade ou atributo. Não depende nada de você, não é nada do que você faz ou deixa de fazer. É o que ele fez por você. Então não é eu fiz, eu faço, eu posso e aquela coisa toda. Tudo você diz: se Deus quiser, é Deus que me dá. Paulo diz: o que você tem que não te foi dado? Do que temos que nos gloriar? Só se for nas nossas fraquezas. Então você sempre tem a ideia de que está sujeito a Deus. E isto é a verdade em definitivo, mas não o é da forma que você está acostumado a pensar. Porque, na verdade, o Deus, que é soberano, que comanda tudo, ordenou que eu fosse subordinado ou me sujeitasse a Jesus Cristo, seu Filho. Então você não pode ir direto a Deus. Você não pode ir até a Deus.
Não tem como. Você tem que ir a Jesus Cristo. Vê? Você tem que ir ao mediador entre Deus e o homem. Você tem que ir àquele que é sua cabeça, seu chefe, seu dirigente. E esse é Jesus Cristo. Vê? Ele foi constituído como cabeça da igreja. Então, não adianta você questionar a autoridade aqui. Não se trata disso. Não se trata de fazer greve, fazer levante, questionar a autoridade de quem quer que seja. O líder colocou alguém nesta família como chefe. Vê? Agora, o que acontece é que esta grande família de irmãos querem ir direto ao pai, ter a consideração do pai, ter o amor do pai, ter os olhos do pai sobre eles. E você vê um exemplo perfeito disso na família de Jacó. Eles começaram a odiar José porque Jacó tinha José como líder dos outros. Ele fez seu trabalho direitinho, ele era obediente à vontade de seu pai o amava, a ponto de confiar nele as coisas. E todos os irmãos, não importava se inclusive os outros irmãos eram até mais velhos do que José, mas ele foi considerado como o chefe dos outros irmãos, e isto fez com que eles se revoltassem contra José. Vê? Era José que Jacó mandava para olhar se os seus irmãos estavam fazendo tudo direitinho. E eles fizeram o quê? Em outras palavras, o mataram. Não é? O mataram. Em si, dentro de si, eles o mataram, porque rejeitaram a sua liderança. E foi Jacó que o constituiu como principais. E eles disseram: quem és tu? Quem te colocou como chefe da família? Vamos dizer assim. Agora, quando Deus levantou a Jesus e o colocou sobre todos a grande família de irmãos, e aí vem a revolta das pessoas. Então, os dois lados se revoltam do mesmo tanto, mesmo que seja por razões e questões diferentes. Alguns dizem que ele não é divino, que ele não tem autoridade nenhuma, que outros dizem que foi apenas um homem, foi apenas um grande profeta, e assim vai. E outros dizem não, e rejeita inclusive a autoridade dele, procura a autoridade de outro santo ou outra santa, recorre a Maria, recorre a Aparecida, recorre a João, a Senhor São João, que a minha mãe falava Senhor São João, recorre a tudo quanto é de santo, a São Joaquim, Santa Ana, não importa se eram os pais de Maria, mas eles não foram constituídos como chefe nosso, não foi, nem tampouco Pedro, né? Nem Pedro, nem Paulo, nenhum deles. Deus constituiu a Jesus. Então tudo isto que você vê, todas estas interpretações contra, é questionando a autoridade que Deus deu a Jesus, vê? A quem nós devemos nos sujeitar, a ser o sujeito, obediente, domado, dócil, submetido, subjugado, dependente. Por outro lado, então, esta é uma guerra. Eu não chamaria de guerra santa, né? Na verdade é uma guerra espiritual, é travada nas esferas do espírito, nas esferas espirituais. E assim como Deus constituiu Jesus como líder, como chefe, tem aqueles que questionam a autoridade de Jesus, indo para outros lados, como acabei de citar, e tem aqueles que questionam a autoridade do próprio Deus, como se estivesse levando o Filho de Deus a assumir a posição do Pai, a derrubar seu Pai da primazia, do trono. E é assim que faz o pensamento unicista, quando faz de Jesus o próprio Deus. Jesus nunca aceitaria tal fato, tal coisa. E William Branham foi enfático quando disse: eu não posso compactuar com esse tipo de ideia. Eu não sou unicista, em definitivo, não sou unicista. Mas eles não sabem o que é ser unicista, por isso que acham que também não são. Vê? Por isso que acham que também não são. Mas se tivermos tempo de continuarmos nesta palestra, você vai entender o porquê são e o porquê são tão revoltados e questionam a autoridade de Jesus Cristo e questionam a autoridade de Deus. Um lado, por não se submeter a Jesus Cristo como líder principal colocado por Deus, a quem nós devemos obediência, e só ir a Deus através dele como mediador entre Deus e o homem, e também aqueles que questionam a autoridade do próprio Deus quando diz que Jesus é que é o Deus Todo-Poderoso. Então os dois lados, esses dois pensamentos estão errados, estão profundamente errados. Então veja, Deus que comanda tudo,
ordenou que nós nos submetêssemos ou nos sujeitássemos a Jesus Cristo, seu Filho. Lendo aqui uma escritura rapidamente, que está em 1 Coríntios 15, 27, está escrito: porque todas as coisas, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. E aqui eu nem preciso ler todo o texto que veio antes e depois para saber do que Paulo está falando, porque já conhecemos estas escrituras. E isto está vindo daquela outra do Antigo Testamento que diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos teus pés. Então, não é que Jesus tem esse poder e autoridade de dizer: tudo eu vou colocar debaixo dos meus pés. Não, Deus diz: eu vou colocar. Vê? Assenta-te à minha destra. Já fizeste o teu trabalho, já cumpriste com o teu compromisso travado, assinado, desde antes da fundação do mundo. Então agora assenta-te à minha destra. Não é? Fique aí sobre a minha autoridade. E eu que te constituí como herdeiro de tudo, que te estabeleci como Senhor e Mestre, eu vou colocar as coisas debaixo dos teus pés, ou subjugar, sujeitar debaixo dos teus pés. Então é um trabalho que é exclusivamente para Deus fazer. Deus fazer. É o que eu estou lendo em 1 Coríntios 15, 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Claro que isso é um jogo de palavras, se você não compreender bem estas questões, estas coisas, mas o que Paulo está dizendo assim é que Deus sujeitou todas as coisas aos pés de seu Filho, porém Deus não está sujeito a seus filhos, a seu Filho. Deus não está sujeito. É isto. Agora, pôr em sujeição, sujeitar. Sujeição é ato ou efeito de sujeitar. Sujeição é dependência, submissão e acatamento. Sabe quando uma pessoa acata o acordo? Falou, está falado. Você disse que vai fazer assim, assim? Ok, eu aceito. Eu acato a ordem, eu acato a sua autoridade, eu não questiono. Então, as coisas que estão sendo colocadas debaixo dos pés do Filho de Deus, estas coisas ficam dependentes, submissas e acatam a autoridade deste Filho, porque sabem de antemão que desrespeitar a ordem do Filho está desrespeitando a ordem de seu Pai, porque este Filho também está sujeito a um ser superior a ele, não apenas a ele, mas superior a tudo e a todos. Este é o absoluto, ao absoluto. Agora, no livro de Efésios, no capítulo 1 e o versículo 22, nós encontramos agora estas escrituras, Efésios 1, 22. Lembrando que o primeiro culto nós lemos no livro de Efésios, não é? Efésios 1, 22. E sujeitou, tá certa a anotação? Tá, né? E sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como que? Cabeça da igreja. Vê? Deus colocou Jesus como nossa cabeça. Agora, se Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus, colocando ele como nossa liderança, por isso é cabeça, o que é sujeitar? Sujeitar. Já olhamos a palavra sujeito, olhamos a palavra sujeição. Veja o que é sujeitar. Reduzir a sujeição ou obediência, subjugar, ter sujeito, prender, ou você não se sente preso a Cristo, segurar, submeter para sofrer alterações ou modificações. Essa é uma parte ruinzinha, viu? Que as pessoas não querem mudar. Nasci assim, vou morrer assim. É que eu sou uma pessoa nervosa, sou muito nervosa, e eu não levo desaforo para casa, e isso aí eu não suporto. Não, pois bem, as ovelhas de Deus são diferentes. Ele, como a ovelha principal, que foi o nosso exemplo, deu
para nós o exemplo de como ser ovelha, de como ser filhos obedientes. E se Deus nos coloca em sujeição aos pés de Jesus Cristo, isto nos prende, nos aprisiona sobre uma tal condição estabelecida por Deus. E você se submete, é para te submeter, para que você sofra alterações ou modificações. E se você não quiser se modificar, se você não quiser sofrer uma alteração, então você vai ficar como os outros, que não se modifica, não tira escória, não é purificado pelo fogo, significa que não nasce de novo. Mas estes que se prendem a este jugo, que na verdade é um jugo, só que ele disse: é suave o meu jugo, não foi? Meu jugo é suave, minha canga, a canga que eu coloco em vocês, para que vocês não andem por aí pulando cerca. Porque tem um limite estabelecido, e você não pode ultrapassar este limite. Jugo de servidão, seja o que for, é canga, né, irmão? Canga. Uma canga, vamos dizer assim, você coloca no bezerro, no pescoço dele, trava por baixo, né? Ele vai tentar passar, se engancha, é assim. Você até que tenta ser igual aos outros, mas quando você vai, você sente os olhos do Espírito sobre você, você diz: não, isso não é para mim, você volta atrás, né? Você volta atrás, porque tem um limite, você sabe, sair fora daquele limite, você vai estar por sua própria conta e risco. Então aí está, sujeitar, submeter para sofrer alteração ou modificação, que é aquilo que Paulo disse: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você tem que se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. A palavra sujeitar também é submeter-se, dobrar a cerviz. Dobrar a cerviz. Agora você sabe que teve aquelas pessoas naquele tempo da igreja primitiva que eles não dobraram a cerviz. E quando uma pessoa não dobra a cerviz, quer dizer, ela anda com o nariz empinado, diz: eu sou dono e dona do meu próprio nariz, ninguém manda na minha vida. Quem é você para querer me ensinar? Quem é você para dizer o que eu devo fazer? Eu já sou isto, sou aquilo, eu tenho fama, tenho popularidade, e agora você diz que eu estou errado? Não dobra a cerviz. E quando uma pessoa não dobra a cerviz, ela, por natureza, é uma pessoa insubordinada. Insubordinada. É uma pessoa dura de quebrar, dura de dobrar, melhor dizendo. E quando algo é muito duro de dobrar, como isto aqui, ó, quando tenta, quebra, tem que ser maleável. E aqueles que procuraram ficar com a tradição humana, ou ficar com o velho pacto, com as interpretações que vieram durante o período do antigo pacto, tradições estas que deixaram a lei inválida para as pessoas, o apóstolo, creio que foi o apóstolo Pedro, chamou eles de pessoas que resistiam a Deus na cara. E as palavras de Pedro foram: homens de dura cerviz, não foi? Homens de dura cerviz. Agora veja, que não se submete ao quê? Alterações ou modificações. Mas não está assim na Bíblia, claro que está. Observe: homens de dura cerviz, incircuncisos de corações e ouvidos. Vê? Circuncisão é o que? É um corte. Tira algo que é excedente, que pode atrapalhar ali a saúde, ou seja o que for. Então, isto é sofrer alteração. Submeter-se para sofrer modificação ou alteração. Então, estes de dura cerviz, ou nariz empinado, eles resistem ao Espírito Santo. O Espírito Santo ensina, a palavra de Deus vem, a revelação de Deus vem, mas eles não se dobram. Eles não dão o braço a torcer. Eles não admitem que estão errados, não admitem que tem que reaprender tudo de novo. Vê? Pois, no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 8, você sabe, em cada uma dessas partes tem riquezas de detalhes aqui, que nós poderíamos abranger tantas questões, tantas situações. Eu só espero que o Espírito Santo possa, mesmo quando nós calarmos, que ele possa continuar falando aos corações dos irmãos, aos corações das pessoas que nos ouvirem. Em Hebreus capítulo 2, versículo 8, nós encontramos ainda estas escrituras, olha:
todas as coisas lhe sujeitou debaixo dos pés. Agora você vê, fica bem mais gostoso agora você saber o que é sujeitar, né? O que é a palavra estar sujeito, o que é estar submisso, dependente, dobrado, maleável. Vê? Todas as coisas lhe sujeitou debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. O que Paulo está dizendo aqui? O autor aos Hebreus está nos dizendo aqui? Está nos dizendo que hoje, aparentemente, olhando para o mundo e olhando para as pessoas, você pode até questionar e dizer: como eu posso dizer que tudo está sujeito a ele? Olha o que está acontecendo. Olha que rebeldia está aí no mundo. Vê? Já estava registrado nas Escrituras. Embora você não possa ver isto agora. Então, o que está acontecendo é que foi-lhes permitido pular e escamuçar como os animais na pradaria. E se nós questionarmos o que não conseguimos ver, nós vamos fazer a mesma coisa que Davi. Eu estou vendo o ímpio. Estão bem, estão tudo ok. Eles é como se estivesse como árvores plantadas junto a ribeiros, dando fruto na estação própria, está tudo bem com eles. Deus disse para Davi: você já viu o final deles qual é? O final deles é serem queimados, eles estão sendo guardados como tesouros para a minha ira. Então lá, naquele momento, eles vão entender que eles nunca andaram por sua própria vontade, que eles nunca fizeram o que eles bem quiseram fazer, eles foram prisioneiros de Satanás. E eles vão entender que o chefe a quem eles obedecem estará também sujeito ao próprio Deus, tanto é que este Deus terá poder e autoridade para jogar o diabo e todos os seus seguidores no lago de fogo, na segunda morte. Vê? Não existe nada que não esteja sujeito aos pés de Jesus Cristo, embora que hoje você não consiga ver assim. Foi isto que eu li aqui. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vê? Portanto, irmãos, aqui nós temos sempre a declaração de um Deus onipotente, que sabe tudo, que conhece tudo, onisciente, infinito, onipresente, e este Deus constituindo outro ser, que é seu filho, como chefe de tudo, como líder, como aquele que comanda e domina. E Deus diz: vocês têm que render homenagem a este. Eu estou colocando tudo sujeito aos seus pés. Porém, a Bíblia não ensina dois senhores. Não senhores. Vê? Olha o que eu disse, não senhores. Estou falando para vocês, senhora e tal. Não é? Não senhores. A Bíblia não fala aqui de dois senhores. A Bíblia fala de um que é Senhor. Este é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vê? E temos um que é constituído como Senhor nosso. Veja. Então Davi não estava dizendo que Deus estava reconhecendo Jesus como Senhor. Davi estava dizendo que Deus estava falando com o Senhor de Davi, com o meu Senhor, com o teu Senhor, e isto era referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi constituído sobre toda a criação como primaz, né? Com a primazia, o único meio através do qual podemos chegar a Deus. Mas não ensina dois senhores, não há lugar nenhum na Bíblia que ensina dois senhores, e não diga outra coisa a não ser aquilo que está nas Escrituras, ou referindo-se à mensagem, a não ser aquilo que está nas fitas, ou na gravação, pregada por um profeta de Deus. Nós também podemos verificar mais um ponto aqui, como está no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus fez Senhor e Cristo. Então aqui nós temos Jesus, a quem Davi chamou de meu Senhor,
E nós temos Deus, a quem Davi disse o Senhor. Vê? E este Deus e Senhor, que falou com o chefe de Davi, vamos dizer assim, está aqui através das palavras de Pedro, fazendo deste Jesus Cristo Senhor e Cristo. Agora, se Deus o fez Senhor, então ele não era Senhor antes disso, para começar. Vê? Foi Deus que o fez Senhor e Cristo. Não é um ensinamento bíblico a questão de dois senhores ou dois deuses. A ideia de dois senhores. Não. Um é o Senhor onipotente, Deus mesmo. O outro é o Filho de Deus, a quem o Pai conferiu este título como um presente, como uma dádiva, como um reconhecimento, olhe bem minhas palavras, pelo trabalho que este Filho realizou. Agora, é certo que ensinar sobre a doutrina de Cristo, como fizeram os primeiros cristãos, atrairá para nós ódio e desprezo dos demais irmãos. Temos que levar em consideração que os irmãos de José, lá na frente, depois de muitos acontecimentos, eles estavam dispostos a reconhecer o erro. E aquilo que antes eles não fizeram, defender o outro irmão, o entregaram como escravo, lá na frente eles aprenderam a lição pelo padecimento que tiveram, e José só se deu a conhecer a eles quando eles estavam prontos. E quando eles estavam prontos? Quando eles também estavam prontos a se entregarem pelo seu irmão Benjamim, a ponto de dizer, não, ele não, eu fico no lugar dele. Todos eles, qualquer um poderia ter ficado no lugar de Benjamim para que ele não ficasse preso. Isto fez José então reconhecer que seus irmãos tinham aprendido a lição. Eu não sei pelo que as pessoas terão que passar, não sei o sofrimento, ou o aprendizado, a experiência que elas terão que ter, mas aqueles que são filhos de Deus, eles terão que chegar ao momento do reconhecimento. Vê? Mas enquanto isso não acontece, eles estarão prontos a nos perseguir, a nos vender, como os irmãos de José estavam. Veja bem isto aqui. Isto que estamos ensinando atrairá, como aconteceu na igreja primitiva, atrairá para nós o ódio e desprezo dos demais irmãos, porque quando nós olhamos a forma de ensino, de acordo com as escrituras, sem a interpretação do homem, cai por terra todo o conceito que foi estabelecido durante as dispensações ou durante as eras. Assim, eles nos chamam de dualista, eles dizem que nós cremos em dois deuses, e de todas as formas tentarão matar nossa influência, não é? A influência que possamos ter sobre as pessoas quando as convidamos a ler de novo suas Bíblias, quando convidamos as pessoas a reler as citações de William Branham sobre a questão da divindade. Eles procurarão quebrar nossa influência sobre o povo para que as pessoas não acreditem, não leiam, não examinem. É necessário notar, meus colegas e irmãos, que foi por esta mesma doutrina que Jesus Cristo foi crucificado. Foi quando ele se declarou Filho de Deus. E foi por ensinar a crença em um só Deus e em seu Filho que os apóstolos também foram rejeitados. Podemos ler isto na sua Bíblia. Ora, Jesus não disse, crede em Deus e crede também em mim, em João 14? Crede em Deus, porque os judeus criam no único Deus verdadeiro. O que lemos no outro culto, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Crede em Deus, mas ele diz, crede também em mim. Se vocês me rejeitarem, estarão rejeitando aquele que me enviou. E está escrito nos profetas, ele prometeu que me enviaria. Em outras palavras, crede em Deus, crede também em mim. E eles dizem, nós não podemos aceitar tal fato, porque temos a revelação que Jesus é Deus. E eles se esquecem de que todas as vezes que o reverendo William Branham diz que Jesus era Deus, ele explica sempre
era pelo fato de que o Pai estava habitando nele. Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Sempre que Jesus fez referência a Deus como sendo seu Pai, procuraram matá-lo. E quando os apóstolos ensinaram o mesmo, os religiosos daquele tempo se enfureceram e procuraram matá-los. Sim, eles estão dispostos a matar, hoje também. Eles estão dispostos a matar, do que voltar atrás e mudar seus pensamentos. Você já sabe que existem muitas formas de matar, então eu não vou entrar em detalhe agora. Porém, eu disse antes que Deus conferiu a Jesus um título pelo trabalho que ele fez, não foi? Foi assim, pelo trabalho que ele realizou. E este título nos diz que devemos honrar ao Filho de Deus, reverenciar, amar, respeitar, ou todos os nomes que você possa colocar aqui, em sequência. Agora, nisto existe um limite que não deve ser ultrapassado. Não podemos tratar o gerente de uma empresa como se ele fosse o dono da empresa, correto? Não podemos. Mas, por outro lado, nós temos que saber que ele está ali porque ele tem a total confiança do dono, correto? Ele que fala pelo dono, e você chega ao dono através dele, viu? Você chega ao dono através dele. Se ele foi colocado como gerente daquela empresa, você sabe, ele tem total confiança, ele fala em nome do dono, as decisões que ele toma para a empresa, o dono daquela empresa está por dentro disso, ele tem o aval disto. Se ele trabalhar por si mesmo, se ele legislar em causa própria, isso vai ser descoberto um dia, daqui a pouco um gerente sai e outro assume. O que não acontece com o nosso gerente, porque ele é totalmente obediente à vontade do Pai. Vê? Agora, com isto estabelecido em nossas mentes, quando eu disse que Deus conferiu um título a Jesus pelo trabalho que ele realizou, podemos então ir para as nossas Bíblias e fixar este ponto, certo? Ok? Então vamos para Atos capítulo 5, versículo 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 30, que foi a escritura que nós lemos no início. Agora veja o significado que isto tem para nós agora, depois deste aprendizado. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Não é que Jesus ressuscitou a si mesmo. Não é que você vai ressuscitar a si mesmo. As pessoas dizem, mas Jesus ressuscitou a Lázaro. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Ele disse, as obras não são minhas. E antes de dizer, Lázaro, sai para fora, o que é que ele fez? Pai, eu bem sei que tu me ouves, não é? Eu bem sei que tu me ouves. Ele pediu ao Pai. Ele buscou a visão de Deus. Deus então disse, pode falar a palavra, e mostrou para ele Lázaro saindo da sepultura. Ou você não pode entender dessa forma? Ou não disse William Branham, no filme O Fundo Clamou Fundo, aliás, naquela entrevista, o profeta do século XX, suas visões, aliás, seu ministério foi baseado nas visões do Pai. Aleluia. Eu vi isso a primeira vez em 1982. De lá para cá, todas estas pessoas, irmãos, pregadores e tudo, têm visto, assistido isso quantas vezes e não têm prestado atenção nas palavras de Jesus? Para entender que era o mesmo ministério que estava se repetindo nesse tempo? Quando o que William Branham fazia era visões, o seu ministério foi também baseado nas visões que Deus dava. E ele dizia, eu sou tão inadequado quanto vocês. Em outras palavras, sou tão inválido quanto vocês. Não adiantava a fila de oração ficar lá e Deus não mostrar nada. Ele ia pregar para as pessoas, falava 10 minutos, 15 minutos, se fosse o caso, e a fila de oração lá, e ele dizia, vocês sabem porque eu estou falando com vocês, vocês sabem que eu espero algo, eu espero por ele, eu espero que ele venha e manifeste sua presença entre nós. Então, quando Deus começava a mostrar para o profeta a vida das pessoas, ele então podia dizer, mas ele não podia fazer isso por si próprio, porque era um ministério idêntico ao ministério de Jesus Cristo, dentro desta questão em particular. E Jesus disse, eu não posso fazer nada sem que o Pai me mostre primeiro. Vê? Estamos vindo de onde? Dizendo para vocês que Jesus não podia ressuscitar Lázaro, a menos que Deus mostrasse para ele Lázaro saindo da sepultura, e ele então
entendesse que ele tinha autorização de Deus para falar a palavra. Sai para fora. Vê? Então, este Deus que usou Jesus Cristo para ressuscitar Lázaro, sendo que a obra era de Deus, Jesus era o vaso que Deus estava utilizando ali em plenitude. Agora, quando chegou a vez desse Jesus estar na sepultura, Deus tinha dito através de Davi: você pode ir tranquilo, porque eu não vou permitir que o teu corpo veja a corrupção. Não permitirei isto. Não é que Jesus não permitisse. Deus disse para seu filho: pode confiar, porque eu não vou deixar você ficar lá na sepultura. Jesus confiava na revelação que ele recebeu de seu Pai. Vê? Então aqui está as Escrituras: o Deus de nossos pais, Atos 15, versículo 30, ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste. Agora Jesus é Deus e Deus morre? Deus é imortal. Veja: ao qual vós mataste, suspendendo ou pendurando no madeiro. Deus com a sua destra é o quê? Poder, autoridade. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, porque Deus é Salvador, vê? Mas ele salva através de Jesus Cristo, seu Filho. Veja, Deus com a sua destra o elevou. Por isso que eu disse, Deus conferiu a Jesus um título, conferiu a ele um poder, uma autoridade, uma primazia em relação a toda a criação. Veja, pelo trabalho que ele realizou. E aqui está: Deus com a sua destra o elevou a príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas coisas, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, só entenderá estas coisas aqueles que têm este Espírito Santo, que leva a uma obediência à palavra. E ouvindo eles isto, o que é que eles ouviram? Que Jesus morreu, eles o mataram, mas Deus o ressuscitou e deu a ele autoridade, porque este que está pregando isto aqui nas Escrituras, ele começou com aquela Escritura lá, disse: o Senhor é o meu Senhor. Então tudo está enquadrado na doutrina de Cristo, um Deus e um Filho de Deus, não dois deuses, não só Jesus, ou que Jesus é o próprio Pai, o próprio Deus Criador, mas um único Deus e um Filho de Deus. Porém, quando isto é ensinado, quando isto é pregado, isto suscita ódio, desprezo, zombaria. E aqui nas Escrituras, no versículo 33, o que diz? E ouvindo eles isto, creram e disseram: vamos mudar nossa doutrina? Não, se enfureceram e deliberaram matá-los. É assim que acontece. Então Paulo continua a dizer, se você lembra das Escrituras que nós lemos no primeiro culto, que foi no livro de Efésios, Paulo disse: uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está, veja, um só Deus e Pai de todos. Se há um Deus que é Pai de todos, e Jesus chamou esse Deus de seu Pai, não é? Então aqui está o Pai de Jesus Cristo, que está acima de todos, porque ele está acima de Jesus, e por todos e em todos. Então esse Deus que habitou em Jesus Cristo em plenitude tem que habitar em nós, seja qual for a medida do dom de Cristo que foi designado para qualquer um de nós como seus filhos. Amém? Então nós temos um Deus que é Pai de Jesus Cristo, e nós temos um Deus que é Pai de todos nós, ou de todos aqueles que são seus atributos, que têm sua filiação em Deus mesmo. Continuaremos na próxima palestra, se o Senhor nos permitir. Deus os abençoe, Deus os guarde. Te agradecemos por tua bondade, Pai bendito, e por tua infinita compaixão e misericórdia. Bem sabemos que tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, e nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te bendizer e para procurar adaptar nossos pensamentos ao teu pensamento, mudando o nosso,
absorvendo o Teu e nos livrando de nós mesmos, das nossas concepções. Perdoa, Senhor, perdoa nossas fraquezas. Olha para nós, para os nossos amigos, irmãos, parentes, filhos, casais. Estamos na Tua dependência. Bem sabemos o tempo perigoso no qual vivemos. Bem sabemos qual é a Tua vontade a ser seguida. E bem reconhecemos o quanto que temos sido desobedientes a isto. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e opere em nós tanto querer como efetuar. Que seja o Senhor fazendo através de nós, realizando através de nós. Te peço pelos meus irmãos que estão nesta hora em seus lares, em lugares distantes, em cidades distantes, todos, Pai, que eles sejam ajudados e abençoados pela Tua santa e potente mão. Que o Senhor nos dê a chance, o privilégio, a oportunidade, a condição, tanto no natural quanto no espiritual, de ir até estas pessoas e mais uma vez abraçá-los, e mais uma vez sentir o calor humano e o calor do Espírito que há em seus corações, e desfrutarmos de alguns momentos de companheirismo ao redor da palavra, em ver seu sorriso, suas lamentações, seus pedidos, suas orações, seus louvores. Tenha misericórdia de nós, Pai. Não conseguimos fazer o que sabemos que temos que fazer, e rogamos a Ti nesta hora que o Senhor nos ilumine e nos oriente e nos diga como, o que e quando realizarmos o Teu trabalho. Confiamos em Ti, no nome amoroso de Teu Filho, Jesus Cristo, aquele que foi constituído herdeiro de toda a Tua criação, aquele que está acima de todos nós, a quem devemos subjugação, sujeição, porque bem sabemos que tudo que recebemos dele virá de Ti, porque o rio da vida, as águas do rio da vida, flui do trono de Deus e do Cordeiro, e que isto chegue a nós, Pai, como pasto verdejante e como águas mansas e tranquilas, e que possamos alcançar sempre este refrigério na Tua presença. É no nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém. Até o próximo culto. Deus abençoe vocês. Que todos tenham um final de semana abençoado na presença do Deus Todo-Poderoso.